Marcos 11, 20. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Amém? Marcos 11, a partir do verso 20, vai dizer assim: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes secou. Respondeu-lhe Jesus: tenha fé em Deus. Diga comigo, é preciso ter fé em Deus. Diga assim: este culto é o Fé e Milagres. Verso 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, lança-te e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Dá um glória a Deus bem alto aí. Verso de número 24 vai dizer assim: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creem que já o receberam, e assim lhes sucederá. Dá um glória a Deus bem alto aí. Coloca a sua Bíblia no banco, permaneça de pé. Põe a mão no seu coração. O Mestre Jesus Cristo está aqui nesta noite. Dá um amém aí. A Bíblia vai dizer que aonde nós estivermos reunidos em seu nome, ali Ele estaria. E nós acabamos de ler aqui um ensinamento. O ensinamento em forma de ação. Porque Jesus, Ele não apenas falava, mas Ele mostrava através de exemplo. E Ele deixou claro que se nós crescêssemos, faríamos as obras que Ele fez e ainda maiores. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, com a mão no nosso coração, nós queremos aqui repreender todo engano das trevas proveniente do nosso coração. Pastor, mas das trevas do nosso coração, sim. A palavra do Senhor, ela diz que enganoso é o coração do homem. E o engano não provém de Deus, mas o engano provém da nossa natureza pecaminosa. Por isso, todo pecado de enganação que há em nós, nesta noite, nós repreendemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu declaro que essa noite será uma noite de profundo aprendizado. O Senhor vai nos ensinar, como Ele tem feito aqui em todos os cultos. Diga assim: eu creio. Essa noite é noite de aprender. Levanta o dedinho para cima assim, com Ele, o Mestre Jesus. Você pode aplaudir bem alto e bem forte? Pode tomar o seu assento aí, glorificando o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é poderoso. Este capítulo de número 11 do livro de Marcos, eu sempre que eu falo acerca de alguns versículos, eu gosto de ler o capítulo, pelo menos para entender um pouquinho mais, para refrescar a memória em algumas passagens. E esse capítulo de número 11, Paulo Sérgio Norberto, narra diversas ocorrências em que Jesus Cristo, cheio de autoridade na terra, Ele vai ver, Ele vai ensinar, Ele vai sentir a reação do povo mediante aquilo que Ele verbaliza, mediante a forma com que Ele age e até mesmo mediante a observação na reação dos discípulos, provoca em nós e em todos que estão perto de Jesus um ensinamento. Jesus sempre foi alguém cheio de autoridade nessa terra. O mestre de Nazaré
Neste capítulo, ele dá ordens, ele dá voz de comando aos seus discípulos. Ele chega a falar, gente, com uma figueira. Jesus fala com uma árvore. Jesus, através deste ensinamento profundo e poderoso, ele diz que se não presta para dar frutos, que seque desde a raiz e seja lançado no fogo. Jesus, neste mesmo capítulo, ele manda os seus discípulos irem buscar um jumentinho. E eu fiquei lendo e imaginando esta passagem. E no momento que eu lia, eu falei, mas como que Jesus era, no melhor dos sentidos, atrevido, ousado, sabia o que queria, o que estava fazendo, quem ele era. E Jesus então, ele manda buscar um jumentinho que estava amarrado em um determinado lugar. E ele diz para os seus discípulos: ora, se alguém perguntar, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão desamarrando aí o jumentinho? E a Bíblia, ela dá um detalhe, que esse jumentinho ninguém havia sentado, montado nele antes, nenhum homem. Ele diz o seguinte: se alguém perguntar, diga, é para o reino de Deus, tem uma finalidade para o mestre, está a partir de agora confiscado a serviço do reino de Deus. Só isso que vocês vão falar, não precisa ficar explicando muito, trocando em miúdos. Diga, eu, o dono da terra, mandei pegar porque eu preciso. E os discípulos, eles vão observando, porque esse jumentinho, mais à frente no texto, você vai observar que ele serve como um instrumento de glória para o nome do Senhor. No momento em que eles entram na cidade, e ali todos começam a dizer: Hosana, Hosana, bendito seja o Filho de Deus. Quem lembra dessa passagem? Levanta a mão aí. É nesse capítulo. Tem também neste capítulo os sacerdotes vendilhões, sacerdotes mau caráteres, que faziam do templo, da igreja, um verdadeiro mercadão. E Jesus, naquele momento, ele vira a mesa, e com uma espécie de chicote nas mãos, uma corda, algo do tipo, ele adverte a todos, dizendo: a casa do meu Deus não era para ser conhecida apenas como casa de oração? Que mercadão que é esse aqui? Que bagunça que é essa aqui na minha casa? Levanta a tua mão direita e diga comigo com toda a autoridade: a casa de Deus, fala assim, tem dono. Diga, se não é o pastor. Diga, não é o bispo. Bate no peito, diga, não sou eu. Diga, a casa de Deus, quem manda nela é Jesus Cristo. Dá um glória a Deus bem alto aí. De fato, este capítulo, ele é extremamente empolgante, principalmente para quem gosta de pregar o evangelho. Quem gosta de pregar, dá um glória a Deus aí. Ele fala exatamente de uma extraordinária autoridade de Jesus nessa terra. Este capítulo narra a força de um Deus que sabia quem Bispo Kelly ele era em meio à multidão. Como nós pregamos uma outra oportunidade, ele não era apenas mais um na multidão, mas ele era o cara. Ele sabia verdadeiramente quem ele era. E quem anda com ele percebe. Quem caminha com ele entende que para fazer a obra dele, com dedicação, com esforço, com fé, se você crer, não vai te faltar absolutamente nada. Ele não deixa faltar nada, e ele mostrou. E a cabeça do pregador, a cabeça de quem lê a Bíblia começa a pensar, né? E a cabeça de Pedro e dos discípulos ali não é diferente. Eles começam a pensar, mas que tamanha ousadia é esta que esse homem tem? Ordena pegar o jumentinho e manda falar que precisa dele, e ponto final.
Ele fala para a figueira, ele lança uma palavra para uma árvore: seque até a raiz. Ele chega nos fariseus que se achavam os donos da igreja, que tinham a chave da secretaria, a chave da tesouraria, que achavam que mandavam lá, e diz o seguinte para eles: da porta para fora, porque aqui não é covil de salteadores, ladrões, homens que não temem a Deus. Este lugar é para ser conhecido apenas como um lugar, a casa de oração. E ninguém ousou contestar, tamanha era a sua autoridade. Eles planejaram matar ele, sim, mas naquele momento a autoridade e a fé de Jesus fez a diferença para nos ensinar até hoje. Diga comigo, fé. Diga mais alto, fé é sinônimo de autoridade. E lendo este capítulo, separando alguns versículos, o Senhor trouxe ao meu coração um tema para nós podermos meditar nessa noite, que é: a fé em si já é um milagre. Eu vou repetir: a fé em si já é um milagre. Não é que você precisa ter fé para produzir um milagre. Ter fé é um milagre. Dá um glória a Deus aí. Porque o Edinho começou dizendo aqui no começo do culto: nós não viemos buscar o natural, mas nós viemos buscar o sobrenatural. E a fé é sobrenatural, não pode ser explicada, não pode, querido, ser interrompida. Nada pode parar diante de um homem e de uma mulher que tem fé. Dá um glória a Deus aí, bem alto. Sabe, para você que está aqui, para você que está na sua casa assistindo essa live, se olharmos para o contexto, vamos perceber que nada mudou daqueles tempos para cá. Como assim, pastor? Jesus, ele segue tendo o maior de todos os desafios de sua carreira ministerial. Pergunta para mim, qual é, pastor? Agora pergunta como quem veio para o culto não ficou em casa assistindo novela. Diga, qual é, pastor? Jesus continua tendo o maior desafio de todos os tempos, que é motivar os seus seguidores a terem fé. E não é fácil ter fé, e não é para qualquer um ter fé. A fé é um instrumento de batalha, de guerra, que só recebe quem está no fronte da batalha. Se você está em um mundo ao qual existe na sua vida um inimigo declarado, e o nome dele é Satanás, você precisa se armar deste instrumento de guerra chamado fé. É o combustível de qualquer cristão. É crer que não há limites para o poder de Deus agir em nós. E nessa noite eu quero desafiar você, querido, a crer que o milagre vai alcançar a tua vida, que o milagre vai alcançar os teus filhos, que o milagre vai alcançar a tua empresa, que o milagre vai alcançar a tua vida financeira, que o milagre vai alcançar a tua saúde, que o milagre vai alcançar o teu casamento, o milagre vai alcançar todas as áreas da sua vida, porque este tem que ser o teu combustível nesta caminhada. Diga comigo, a fé. Enquanto Jesus estava com os discípulos, sempre que vinha um necessitado, eles chamavam o mestre, dizendo: Jesus, o senhor tem que ir lá, a coisa está feia lá. Se Jesus não podia ir, eles levavam alguém que carecia de um milagre até a presença do próprio mestre. Tudo para que fosse executado a missão, tudo para que acontecesse um milagre. Porém, Jesus, em sua caminhada aos seus discípulos, ele sempre ensinava para que os homens não ficassem dependendo da fé alheia. Presta a tua atenção aqui, redobra a sua atenção, abra o seu coração para o que eu vou te dizer aqui, e para que Satanás não venha distorcer o que eu vou dizer para você aqui agora. Querido, a sua fé não pode ser
dependente de nada e nem de ninguém. Isso é um desejo do coração de Deus. O maior prazer de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quantos são homens e mulheres de Deus? Levanta a mão aí. Eu tenho certeza que nunca e nem jamais, e nem pode, nem deve, você vai negar, ajudar, socorrer alguém, orar por alguém. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Porém, querido, você tem que ser uma pessoa que ensina aquela pessoa, dizendo para ela: você me ligou a esta hora da madrugada, eu estou aqui para te servir, mas também quero te ensinar. Você tem poder e autoridade para vencer esta batalha. Eu quero ensinar você. Você não precisa e nem depende apenas de ficar pegando o teu telefone, teu WhatsApp, ficar ligando para o pastor, para a pastora e pedindo socorro. Os céus estão abertos. Há um canal direto entre você e Deus. Abra a tua boca e clame o socorro direto dos céus, meu irmão. Isso era o que Jesus estava dizendo para os discípulos. Ele estava dizendo: ei, eu vou morrer, eu serei crucificado, não estarei com vocês todos os dias para sempre. Vocês precisam aprender a caminhar em fé nessa terra. Não é todo dia que o bispo vai poder sair correndo para atender você, meu irmão. Apesar que eu sei do coração deste homem que ama o que faz, que é apaixonado pela obra, que se preocupa com você. Quando a igreja estava fechada, quando estava um decreto sobre essa igreja, como ele sofreu, porque ele ama a sua vida. Nós amamos vocês. Mas, queridos, os dias são maus. Diga comigo: os dias são maus. A Bíblia vai dizer que no final dos tempos haveria sim perseguições contra a igreja. E nós já passamos por momentos assim, de queremos estar na casa do Senhor e nós não podemos e não podíamos estar. Glória a Deus que você tem orado, você tem jejuado. Pela sua fé, aquelas portas estão abertas, elas não estão prevalecendo fechadas, e nem as portas do inferno prevalecendo contra a igreja de Cristo. Mas Jesus estava dizendo para os discípulos, e está dizendo para você nessa noite: é preciso aprender a ter fé. Sabe por quê? Existirão batalhas na sua vida que não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem esposa, não tem amigo, não tem pastor. Existem batalhas nessa vida que é só você e Deus, querido. Eu não sei se você já passou por isso, mas quantas vezes eu passei de aparentemente não ter ninguém para me estender a mão, de aparentemente não ter ninguém para falar: ei, eu estou aqui para te ajudar, e eu até questionar a Deus: aonde estão todos? E o Senhor dizer: eu sou o teu pastor, nada te faltará, eu sou o teu sustentador. Deus é o teu sustentador, é Ele quem te sustenta, querido. É Ele que te mantém firme nessa caminhada. Surgirão dúvidas, surgirão momentos de conflito dentro de nós, como aconteceu no coração daqueles homens, no coração de Pedro em especial. Pedro dá uma olhadinha naquela figueira seca, e ele lembra, ele fala: meu Deus, eu lembro que o Senhor lançou uma palavra sobre esta figueira, e agora ela está completamente seca. Eu lembro que ninguém nem sabia da existência de um jumentinho na rua tal, amarrado em tal lugar, e o Senhor me mandou ir lá pegar, e aconteceu exatamente como o Senhor disse. Alguém me questionou, hein? Alguém falou para mim: ei, aonde você está indo com esse jumentinho aí? E eu falei com toda a autoridade que o Senhor me disse: a partir de agora está confiscado, está a serviço do reino de Deus. E o homem me deixou partir, porque há autoridade na palavra estabelecida por Jesus nessa terra. Sabe o que é a fé, querido?
A fé nada mais é do que uma palavra lançada muitas vezes em uma situação, e quem vai acreditar, quem vai assinar essa palavra é o próprio Deus que você serve. Por isso que quando você lançar a tua palavra na autoridade do nome de Jesus, vai acontecer com fé, porque Deus é fiel. Ele é o dono desse mundo. O máximo que pode acontecer é alguém questionar você, e você vai dizer: a partir de agora, esta causa está a serviço do Rei Jesus nessa terra. Diga comigo: o maior de todos os milagres, diga assim, é eu ter fé. Gente, a coisa mais difícil, acredito eu, para nós, meros mortais, comedores de arroz, feijão, ovo frito, pão com ovo, a gente gosta de um suquinho. Coisa mais difícil para nós, carnais, meros mortais, é acreditar no sobrenatural. É acreditar naquilo que nós não temos controle. É acreditar que vai acontecer, mesmo que tudo diga que não, que as circunstâncias estão ao contrário. Mas se Deus falou, tenha fé, porque eu sou contigo, vai acontecer. Nós temos dificuldade de acreditar. Sabe por quê? Porque nós não temos o controle sobre a situação. Eu quero perguntar para você nessa noite: você tem fé? Eu quero perguntar para você, responda para o seu coração: você tem fé? Porque Jesus operava nessa terra os seus milagres por intermédio da sua fé. Toda aquela ousadia era proveniente da sua fé, da sua certeza, a certeza de quem ele era, a certeza de quem ele era filho, a certeza de qual era a sua missão, a certeza de que ele estava certo, de que há um Deus no céu velando pela sua palavra, e se ele disse que vai acontecer, e ele não duvidava. Este legado, diga comigo, legado, ele foi deixado por ele para cada um de nós. Ele disse que se nós crescêssemos nele, faríamos as obras que ele fez e até maiores. Sim ou não? Sim ou não? Vamos aprender com Jesus hoje. Dá um glória a Deus aí. E eu separei algumas coisas aqui, rapidamente nós vamos passar, porque o nosso tempo é curto e ele está correndo rapidinho aqui. A fé produz confiança. Diga comigo: a fé produz em mim confiança. Nós precisamos confiar em Deus. O verso de número 22, ele vai dizer assim, ó: respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Ele está dizendo para você ter fé no pastor. Ele está dizendo para você ter fé no homem. Ele está dizendo para você ter fé no dinheiro. Ele está dizendo para você ter fé nas tuas finanças. Ele está dizendo para você ter fé no teu conhecimento. Não, ele está dizendo: tenha fé em Deus. É em Deus que a tua fé deve estar sustentada. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Tem até uma música que diz, né? Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso confiar em Deus, porque Deus cuida de mim. Diga comigo: Deus cuida de mim. A fé, querido, ela não tem medo. A fé, ela não mede se é difícil, se não é difícil, se está longe, se está perto, se existe ou se não existe. A fé, ela é atrevida. A fé, ela é ousada. A fé, ela é a manifestação da própria personalidade de Cristo nessa terra. Ninguém havia andado sobre as águas, e um dia ele precisava chegar num barquinho lá no meio da tempestade. Não tinha lá uma lancha para ele alugar com motor turbo, Claudião.
Como é que eu vou chegar lá agora? Não tinha um helicóptero para ele chegar voando com um helicóptero e descer uma escadinha e falar: calma, eu já cheguei. Não, não, não. Ele olhou para a água e falou: eu preciso chegar lá. E simplesmente ele foi caminhando sobre as águas, porque para ele não existe lei da gravidade quando ele quer operar um milagre. Para o Senhor não existe palavra contrária da medicina. Quando ele quer operar um milagre, ele vai curar no câncer em estado terminal, ele vai ressuscitar ainda que esteja morto lá no IML, porque ele continua sendo Deus. Deus não mudou, quem mudou foi eu e você. Quem mudou ao longo da caminhada somos nós, a nossa capacidade de crer no poder de Deus. Você quer ver você desafiar a Deus, Ele levantar do trono, querido? É você dizer para Ele: Senhor, está todo mundo falando que não dá, está todo mundo falando que eu não consigo, estão todos dizendo que eu não posso, mas agindo o Senhor, quem impedirá? Porque o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Porque está escrito que se eu verdadeiramente crer, o Senhor vai fazer. Porque estão todos medindo a minha força, mas eles estão enganados, Jesus. Eu sou como o pequeno Davi enfrentando Golias. Eu não vou contra ti no meu nome, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Diga comigo: Deus é fiel. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Hebreus 11:1. É uma certeza incondicional. Nós não cremos porque vimos. Nós não cremos porque existem condições. Nós simplesmente cremos porque nós confiamos que Deus está no controle de todas as coisas. A fé, ela não precisa ter lógica ou explicação. Ei, não fique tentando explicar a fé. Não fique tentando medir por onde ela vem, como vai acontecer. De fato, querido, ela não tem lógica, porque a fé é sobrenatural. Você não precisa nem ver para acreditar. A fé é tão extraordinária que em 2 Coríntios 5:7 o Senhor vai dizer: basta apenas acreditar. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Por isso os discípulos lhe pediram, e eles viviam dizendo para ele, lá em Lucas 17:5, esta na verdade deve ser a sua oração todos os dias. Sabe o que eles diziam? Senhor, aumenta-nos a fé. Deus aumenta a nossa fé. Porque está achando que era fácil? Está achando que só porque eles viam também era fácil? Durante todos os dias, durante todo o tempo que eles caminhavam com ele, eles ficarem embasbacados com aquilo que ele fazia. Dava um nó na cabeça dos caras. Eu nunca vi morto depois de 4 dias sair da tumba e vir andando como se não tivesse acontecido nada. Eu nunca vi ninguém cuspir no chão, fazer um lodinho, colocar no olho do cego e falar: pode ver agora. Eu nunca vi um grupo de 10 leprosos repugnantes que não podiam estar convivendo diante da sociedade, e ele diante daqueles 10 que ninguém queria chegar perto, e ele dizer: vocês estão curados, pode ir, e a pele ficar limpa como se não tivesse acontecido nada. Eu nunca vi ninguém falar com o vento e o vento se acalmar. Eu nunca vi ninguém pegar um cestinho com 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão e ainda sobrar 12 cestos cheios. Sabe por quê? Porque o sobrenatural, ainda que você veja, quando ele acontecer na sua vida, ele vai te deixar maravilhado com aquilo que Deus pode fazer, porque o poder de Deus é extraordinário. Diante do impossível,
diante do improvável, como pregou aqui a nossa querida Bispa Kelly. O que é mais fácil? Correr o risco e exercitar a nossa fé, ou perder a chance de vencer? Deus está te desafiando aqui nessa noite. Você entrou aqui decidido a desistir de algumas coisas. O Senhor está dizendo: vamos correr o risco junto. Deixa eu provar que eu sou Deus na tua vida, e você vai levantar sim o seu braço, a sua mão, o troféu, o seu corpo, a sua voz. Você vai se portar como um vencedor nessa terra, porque se Deus não desistiu, você não vai desistir, querido. Ele é fiel e justo para fazer acontecer. Dá um glória a Deus aí. Jogar a toalha não é a melhor solução, mas trabalhar o seu coração e desafiá-lo a crer no sobrenatural. O milagre acontece somente quando nós cremos. Quem quer ver milagre aí? Quem quer ver milagre aí? Então creia. Se você quer ver milagre, se você quer contar o sobrenatural de Deus, creia. O Senhor, Ele diz, através de seus ensinamentos, o maior milagre nem sempre é a obra, mas o crer no poder do autor da obra. Eu vou dizer de novo: nem sempre o milagre, a obra, vai impactar pessoas, vai mexer com o teu coração, vai desafiar você. Mas muito mais do que isso, o autor da obra, muitas vezes ele tem dificuldade de se apresentar para as pessoas. Você quer ver um detalhe simples que eu estava pensando hoje aqui? Ninguém é capaz de impedir o sol de se pôr, a lua de surgir, depois a lua ela se põe e nasce um novo dia. Sabe por quê? Porque já está estabelecido. Foi uma ordem que o meu Deus, o Criador dos céus e da terra, deu para o cosmos. Pastor, mas isso não é milagre. O sol nascer não é milagre. Então você não entende nada de Deus. Você não sabe de onde você veio. Você está achando que o teu avô são os ancestrais lá, os chimpanzés, orangotango. Você ainda está na teoria de Charles Darwin, achando que o mundo nasceu de uma evolução, que nós viemos de uma explosão. Não, querido, você é criação do próprio Deus que criou o cosmos, os céus e a terra, e todo o universo está na palma das suas mãos. Diga comigo: milagre. Você olha para Ele todos os dias. Quando você olha para o sol, você vê um milagre. Quando você olha para a água que sai da sua torneira, você vê um milagre. Quando você vê as estações, o frio, o calor, o vento, a natureza se manifestando, é um milagre, é obra do autor. Mas tem dia que você levanta lá na sua cama e você fala: será que Deus existe mesmo? E o sol brilhando lá em cima. Ah, mas será que Deus ouve a minha oração mesmo? E aquela chuva que vem para molhar a terra, para cuidar da natureza. Você que nunca se preocupou em sair da tua casa com um regadorzinho para regar uma árvore ali na Serra de São Domingos, Deus não precisa de você. Ele manda a chuva que vai aguar aquelas árvores, vai cuidar da vegetação, vai cuidar dos animais que estão lá. As frutas vão dar o seu fruto no tempo certo, na estação certa. Por quê? Porque o autor do milagre está vivo e trabalhando, e você ainda precisa vir num culto como esse. E eu tenho que me desdobrar aqui com um calor que só o sangue de Jesus, para tentar convencer você de que Deus ama a sua vida. Tenha fé. Se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. A fé é o poder de Deus. A fé nada mais é do que o poder de Deus. Dá um glória a Deus aí. Declare a sua fé e receba um milagre. É simples assim. Ah, pastor, não é tão simples assim não. Claro que é, irmãos. Jesus não complicou. Por que eu vou pregar aqui que é difícil?
Jesus não fez mistério. Pelo contrário, Jesus, ele diz simples assim no verso 23: qualquer que disser, mas crê, se fará aquilo que disse. Eu vou repetir. Jesus está dizendo: se você verbalizar e você não duvidar daquilo que você verbalizou, se você acreditar que vai acontecer, Ele está dizendo: vai acontecer. Se você liberou uma palavra de um tempo extraordinário na sua vida, e você continuar crendo, você continuar preservando no seu coração esta palavra que foi liberada, o Senhor está dizendo: se prepara, vai acontecer. A não ser que você não fala nada, a não ser que só sai da tua boca murmuração, reclamação, aí não acontece nada. A não ser que você seja apenas um sabe o site Reclama Aqui? Será que foi inspirado em você? No teu coração? Eu vou repetir para você. O teu Jesus está dizendo para você hoje: verbaliza, lança a palavra, acredite, vai acontecer. Diga comigo: vai acontecer. Você tem fé para receber, querido? Você tem fé para pedir? Você tem fé para declarar? Você tem fé naquilo que você diz? Você tem fé para esperar? Essa é a questão também. Tem que ter fé para esperar. Diga comigo: eu preciso aprender a confiar em Deus. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será e eternamente o mesmo Deus. Deus quer fazer com você assim como Ele fez com o Pedrão. Lá no verso 20, Bispo Kelly, Pedrão estava que não se aguentava. Ele já tinha visto tanta coisa que a cabeça dele, Paulinho, tinha dado um nó. Estava difícil, Paulinho. Não é fácil não. Aí o verso 20 vai dizer assim, ó: e eles passando pela manhã. Eu imagino Jesus até puxando eles assim, ó: vamos passar num lugar aqui que vocês vão ver uma coisa, mas quietinho. E eles viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedrão falou: ah não, essa daí. O homem falou com a árvore. Ele lançou uma palavra sobre uma planta. Ele foi buscar fruto nela, não tinha, e ele falou: não presta para dar fruto, seca-se desde a raiz e ainda será lançado no fogo. No outro dia passaram lá, estava seco. O Pedrão falou: mas o que é isso? Que história que é essa? Eu quero fazer um adendo aqui nessa mensagem, já para a gente orar e encerrar. Quero fazer uma pergunta para você. A gente fala muito em palavras que lançam vida. Fala comigo: palavra que lança vida. Diga assim: palavra que traz à existência o que não existe. Diga assim: eu aprendi a lançar palavra sobre o que estava morto, para que ressuscitasse. Só que Jesus está ensinando algo profundo e poderoso para nós aqui. Qual é a área da sua vida que, ao invés de cultivar viva, qual área da sua vida que está infrutífera, que você deve fazer como Jesus, que você deve fazer como mestre, que declarou contra aquela figueira: seques até a raiz? O que está vivo em você, que não produz absolutamente nada, e todo dia você rega, e todo dia você cultiva, e todo dia você se orgulha, mas
todas as vezes que você precisa, você vai buscar, você não encontra nada. O que é que na sua vida você precisa lançar uma palavra que seque até a raiz e você não tem tido fé para isso, meu irmão? Nem sempre a fé será para dizer: Senhor, eu quero. Muitas vezes a fé vai ser para você dizer: Senhor, eu não quero mais. Fique de pé em nome de Jesus. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Nós já estamos terminando. Nós aprendemos com o mestre que a ciência não é capaz de explicar a fé. A ciência não é capaz de explicar o sobrenatural. A ciência não tolera aceitar o que agrada a Deus. Quando você acredita, você move o coração de Deus em alegria em seu favor, querido. Precisamos alimentar a nossa fé para ter mais confiança em Deus. Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração, a nossa boca, o nosso entendimento e declarar: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Por isso que o tema da mensagem de hoje é: a fé em si, ela já é um milagre em nós. É por isso que hoje eu quero orar para você, querido, não para que o Senhor te dê coisas apenas. Eu desejo do mais profundo do meu coração, como um sacerdote do Senhor, que Ele realize os desejos do teu coração. Mas essa noite eu quero fazer uma oração diferente por você. Com a mão no seu coração, com teus olhos fechados, presta atenção. O Senhor, Ele me deu uma frase. E quando eu escrevi essa frase ela impactou o meu próprio coração. E eu lembrei de momentos na minha vida em que eu não tive a capacidade de acreditar de que Ele era Deus. A frase é assim: nunca existiu limites para o tamanho do milagre, e sim para o tamanho da nossa fé. Eu vou repetir: nunca existiu limites para o tamanho do milagre, e sim para o tamanho da nossa fé. Deus está dizendo aqui para você nessa noite: que queres que eu te faça? Sempre que alguém chegava diante dele com uma necessidade aparente, ele estava vendo que a pessoa estava cega, que a pessoa estava num leito de enfermidade, que a pessoa estava leprosa, que a pessoa estava desesperada, que a pessoa estava clamando por algo de um milagre na sua vida. Ele sabia, era evidente, ele não era dissimulado, ele não brincava com o sentimento de ninguém, mas ele provocava algo nas pessoas que precisa ser provocado em você aqui nessa noite. Você precisa dizer: ah, Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Ah, Senhor, o Senhor não está vendo, não? Ah, Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Ah, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Oh, querido, eu quero dizer para você que Ele não é dissimulado, Ele não está brincando com você, mas assim como Ele dizia para todas aquelas pessoas, Ele está dizendo para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Por isso eu vou dar uma chance para você nessa noite. Abra o teu coração, abra a tua boca, coloque diante dele. Ele quer ouvir da sua voz:
o seu clamor verbalizado. O que queres que eu te faça, meu irmão? O que queres que eu te faça, minha irmã? Você entrou aqui nessa noite com o seu coração desejoso, na espera de algo extraordinário da parte de Deus. Ele está dizendo: o que queres que eu te faça? Sabe qual que é o problema da igreja de hoje? É uma igreja que não abre a boca. É uma igreja que uma palavra dessa é pregada e a igreja continua muda. É uma igreja que ninguém tem coragem de berrar aqui nesse meio dizendo: salve-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu estou cego, eu quero ver, eu quero andar, eu preciso ser curado. É por isso que não recebe. Ele não mudou, quem mudou fomos nós. Estamos cada vez mais duros, estamos cada vez mais calados, estamos cada vez mais incrédulos. Mas Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E Ele está dizendo para você: pare de ficar contando com a fé alheia. A chance foi dada aqui. Bateis e abrir-se-vos-á. Se você pedir, se você crer, você vai receber. Mas abra a tua boca, hein? Nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Que essa planta da incredulidade ela possa secar até a raiz na sua vida, em nome de Jesus. Se tiver que humilhar o meu espírito, que essa planta do pecado, que essa árvore infrutífera do pecado venha secar na sua vida até a raiz, em nome de Jesus. Quero nascer. O Mestre está aqui, aquele que ensinou Pedro, aquele que disse para Pedro: creia em Deus, Pedro, creia em Deus, Pedro. Fazer tua vontade. Aquele que diz para os discípulos: se você crer naquilo que você falar, se você não duvidar, se você pedir crendo, tudo aquilo que pedir recebereis. Uma chance. Que haja milagres aqui nessa noite. Que haja milagres aqui nessa noite. Que haja milagres sobre todas as áreas da sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Quero entrar em tua presença. Clame, 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 clame. Abra a tua boca, abra a tua boca, clame, clame, clame a Ele, clame, clame, querido. Se gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Nunca houve limites para o milagre. Se tiver que humilhar, nunca houve limites para o poder de Deus. Assim o farei. Aumenta a nossa fé, Senhor. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua
a minha vida seja tua vida. Quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que possamos aprender a crer. Minha vida seja tua vida, Jesus. Que venhamos a ser uma geração da fé. Uma geração que a nossa marca nessa terra seja a fé. Crer que não há limite para o poder de Deus agir em nós, por nós, através de nós, porque agindo Deus, quem impedirá? Aplaude e glorifique o nome do Senhor, porque Ele é santo e Ele é poderoso.